Você já ouviu falar da profecia que diz que 4 anjos caídos serão libertados do rio Eufrates, liderando um exército de 200 milhões para destruir um terço da humanidade? O que parecia ser um mito distante está cada vez mais real diante dos nossos olhos. Guerras, avanços tecnológicos assustadores e sinais claros do fim dos tempos já estão entre nós. A Bíblia avisou, e o tempo está se esgotando. No vídeo de hoje, vamos desvendar essa profecia e entender como isso pode impactar diretamente a sua vida. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar seu destino eterno. Eu sei que muitos podem achar que essas profecias são apenas histórias antigas, mas pare e pense. Você já reparou como as coisas estão mudando rapidamente? Guerras em várias partes do mundo, crises políticas, desastres naturais cada vez mais intensos, e uma crescente falta de amor entre as pessoas. Jesus nos alertou sobre esses sinais em Mateus 24, dizendo que ouviríamos falar de guerras, rumores de guerra, pestes, fome e terremotos em diversos lugares. E hoje, nós estamos vendo exatamente isso. Não é coincidência. Se olharmos ao nosso redor, percebemos que o mundo está diferente. A maldade tem se multiplicado, a moralidade está em declínio, e parece que cada dia surge uma nova tragédia. Tudo isso já foi profetizado na Bíblia. E sabe o que mais? A Bíblia não falha. A questão não é se esses eventos vão acontecer, mas quando eles acontecerão em sua totalidade. Como cristãos, precisamos estar atentos e vigilantes, porque os sinais estão todos aí. A profecia sobre os anjos caídos e o exército de 200 milhões é mais um desses eventos apocalípticos que a humanidade não pode ignorar. Mas aqui está algo que eu sempre digo: esses sinais não devem nos assustar, mas nos preparar. Jesus nos deixou esses avisos para que estivéssemos prontos e para que possamos compartilhar essa mensagem com o maior número de pessoas. O tempo está se esgotando, e precisamos ter certeza de que estamos no caminho certo. Por isso, mais do que nunca, é fundamental fortalecer nossa fé e nossa confiança em Deus. Agora, vamos entrar em um ponto que gera muita discussão: quem são esses 200 milhões de soldados descritos em Apocalipse 9? Muitas pessoas acreditam que se trata de um exército humano, um grande contingente militar que se formará nos últimos dias. Outros pensam que, com o avanço da tecnologia, esse exército será composto por robôs, drones ou até mesmo soldados controlados por inteligência artificial. E, sinceramente, quando a gente olha para o que está acontecendo no mundo, essa teoria não parece tão absurda assim. Pense comigo, já vivemos em um tempo em que a tecnologia militar está tão avançada que é completamente possível imaginar um exército composto por máquinas. Grandes potências como os Estados Unidos e a China estão investindo pesado em drones de combate, robôs de guerra e até em armamentos autônomos, que não precisam de um ser humano para tomar decisões. A Bíblia diz que esses 200 milhões virão para destruir um terço da humanidade. E com a tecnologia que temos hoje, essa destruição em massa poderia acontecer de forma rápida e devastadora. É assustador pensar nisso, mas não podemos ignorar que os tempos em que vivemos já estão alinhados com o que foi profetizado. Mas existe outra visão, e essa, particularmente, faz muito sentido para mim. Alguns teólogos acreditam que esse exército será composto por forças demoníacas, criaturas que farão parte do julgamento final de Deus sobre a terra. Quando lemos a descrição de João sobre esses cavalos que lançam fogo, fumaça e enxofre, podemos pensar que ele estava vendo algo espiritual, algo que ele, com a linguagem e o conhecimento da sua época, não conseguia explicar de forma exata. Talvez ele estivesse descrevendo seres espirituais, não humanos. Afinal, estamos falando de uma guerra sobrenatural nos últimos dias. E seja qual for a composição desse exército, humanos, robôs ou forças demoníacas, uma coisa é certa: o cenário que João descreve é de destruição em uma escala que nunca vimos antes. E isso nos leva a refletir: estamos preparados? Estamos prontos para o que virá?
Eu acredito que essa profecia nos chama à responsabilidade, nos lembra de que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra as forças espirituais do mal que já estão em operação. O importante é estarmos firmes na fé, porque quando esse tempo chegar, só aqueles que estão em Cristo terão a verdadeira proteção. Agora, vamos falar sobre os 4 anjos caídos que estão presos sob o rio Eufrates. A Bíblia é clara quando menciona que esses anjos foram preparados para essa missão específica, liderar o exército de 200 milhões de soldados e desencadear a morte de 1/3 da humanidade. Quando eu leio essa passagem, não consigo deixar de sentir um frio na espinha, porque isso nos mostra que Deus tem o controle absoluto de tudo. Esses anjos não estão soltos pelo mundo causando destruição a seu bel prazer. Eles estão presos, aguardando o momento exato designado por Deus para serem soltos. Agora, por que esses anjos estão presos? A Bíblia não dá muitos detalhes sobre quem eles são ou o que fizeram, mas podemos imaginar que sua rebelião contra Deus foi tão grave que eles foram contidos até o dia do juízo final. E isso me faz refletir sobre a gravidade do pecado e da rebelião contra Deus. Se esses seres celestiais, que um dia estavam na presença de Deus, foram lançados na prisão, o que acontecerá com os seres humanos que continuam a rejeitar a Deus, vivendo suas vidas sem arrependimento? Uma coisa que sempre me impressiona é que essa parte da profecia nos lembra que existe uma batalha espiritual acontecendo o tempo todo, mesmo que a gente não possa ver. Esses anjos caídos são apenas uma pequena parte de uma guerra espiritual maior que está em curso. E o fato de eles estarem aguardando esse momento específico para serem soltos nos mostra que Deus é soberano e nada acontece fora do seu plano. Mas aqui está a minha opinião pessoal: quando esses anjos forem soltos, será um tempo de dor e destruição, mas também será um tempo de oportunidade para aqueles que ainda estão vivos. Deus, em sua misericórdia, está dando à humanidade sinais e avisos. Ele está dizendo: voltem para mim antes que seja tarde demais. E, como cristãos, é nosso papel anunciar essa verdade. Precisamos lembrar as pessoas que, apesar dos julgamentos vindouros, ainda há tempo para se arrepender e aceitar a salvação em Jesus. Não podemos nos esquecer que, mesmo no meio do caos, a graça de Deus ainda estará disponível para quem clamar por ela. Agora, uma das partes mais impactantes dessa profecia é o que acontece com as pessoas que sobrevivem a essa destruição em massa. Em Apocalipse 9, 20 e 21, a Bíblia nos diz que, mesmo depois de todas essas pragas, muitos não se arrependem. Eles continuam adorando ídolos, praticando feitiçaria, cometendo assassinatos e vivendo na imoralidade. Isso, para mim, é uma das realidades mais tristes que podemos observar na humanidade. Como é possível que, mesmo diante de tamanha devastação, as pessoas ainda escolham rejeitar a Deus? Esse comportamento revela a dureza do coração humano. E, infelizmente, nós já vemos essa dureza nos dias de hoje. Guerras, pandemias, desastres naturais, tudo isso são sinais dos tempos, e ainda assim muitos continuam vivendo como se Deus não existisse, como se essas coisas fossem apenas acidentes do destino. O pecado endurece o coração, cegando as pessoas para a verdade, e isso me preocupa profundamente. Eu vejo que estamos vivendo em um tempo em que a consciência espiritual está cada vez mais adormecida, onde o prazer imediato e as ideologias do mundo têm tomado o lugar de Deus na vida das pessoas. E aqui está o que mais me preocupa: essa rejeição não é apenas passiva. A Bíblia diz que essas pessoas continuarão a adorar demônios e ídolos. Ou seja, elas vão escolher conscientemente se afastar de Deus, preferindo seguir seus próprios caminhos. Isso nos mostra que o coração humano pode chegar a um ponto de total endurecimento, onde mesmo os sinais mais claros de Deus, como julgamentos vindouros, não serão suficientes para trazê-los de volta. Isso, para mim, é um grande alerta. O que me consola é saber que Deus sempre dá uma chance para o arrependimento, até o último segundo. Mas também entendo que haverá um ponto em que essa oportunidade se esgota, e o juízo final será inevitável.
E isso deve nos motivar ainda mais a pregar o Evangelho, a avisar as pessoas sobre o que está por vir, porque o tempo está se esgotando. Eu acredito firmemente que o nosso papel como cristãos é viver de maneira que nossa vida reflita o amor e a justiça de Deus, para que as pessoas ao nosso redor possam enxergar, por meio de nossas atitudes e palavras, a urgência de escolher o caminho certo antes que seja tarde demais. É assustador pensar que muitos vão continuar rejeitando a Deus até o fim, mas também é um chamado para nós fazermos tudo o que está ao nosso alcance para compartilhar a verdade enquanto há tempo. Chegamos à conclusão dessa profecia, e ela nos traz um alerta crucial: todos esses eventos estão programados para acontecer no tempo exato de Deus. Existe uma hora, um dia, um mês e um ano já determinados para que essa destruição ocorra. Isso nos mostra que não estamos no controle. Não podemos prever quando esses acontecimentos começarão, mas uma coisa é certa: eles vão acontecer. E isso, para mim, reforça uma grande verdade: estamos vivendo na contagem regressiva. Quando penso que cada detalhe dessa profecia já está planejado por Deus, não consigo deixar de refletir sobre a seriedade da nossa responsabilidade como cristãos. Sabemos o que está por vir, e a pergunta que ecoa na minha mente é: o que estamos fazendo com esse conhecimento? Será que estamos compartilhando com as pessoas à nossa volta sobre a urgência de se preparar para esses dias? Porque, honestamente, não basta saber. A informação que Deus nos deu sobre o fim dos tempos vem acompanhada de uma missão: anunciar a verdade e dar às pessoas a oportunidade de escolher o caminho da vida eterna. Agora, sendo bem direto, eu acredito que estamos vendo os sinais ao nosso redor. A cada dia, fica mais evidente que o mundo está à beira de algo grandioso e terrível ao mesmo tempo. Guerras, desastres, fome, divisões, tudo isso são sombras do que está por vir. E ainda assim, muitos preferem ignorar ou minimizar essas profecias. Para mim, isso é um grande erro. Não podemos nos dar ao luxo de continuar vivendo como se tudo estivesse normal, porque não está. Cada dia que passa nos aproxima mais do fim, e as escolhas que fazemos hoje terão consequências eternas. O que me dá esperança em meio a tudo isso é saber que Deus não deseja que ninguém se perca. Ele nos dá tempo, nos avisa, nos chama. Mas também é verdade que esse tempo é limitado. A oportunidade de arrependimento não vai durar para sempre. E essa é a parte que mais me preocupa: muitas pessoas estão deixando para depois. Elas acham que ainda têm tempo para mudar de vida, para se voltar para Deus. Mas a verdade é que ninguém sabe quanto tempo ainda resta. Minha opinião é que precisamos agir agora. Precisamos tomar uma decisão enquanto ainda temos essa chance. E não estou falando só das pessoas que não conhecem a Deus. Mesmo nós, cristãos, precisamos avaliar nossas vidas, nossos compromissos. Será que estamos realmente prontos para o que vem pela frente? Será que estamos vivendo de acordo com o que pregamos? Porque, quando esses eventos começarem a acontecer, não haverá mais tempo para indecisões. Por isso, meu apelo é claro: escolha o seu lado antes que seja tarde. A profecia é clara, e o tempo está correndo. Deus está nos dando todos os sinais de que o fim está próximo. A questão é: você vai estar do lado certo quando tudo isso acontecer? Eu escolho Jesus, e espero que você também faça essa escolha enquanto ainda há tempo. Eu te convido a continuar comigo nessa caminhada. Curta esse vídeo e se inscreva no canal para acompanhar mais mensagens como essa. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque o propósito aqui é te ajudar a estar preparado para o que está por vir. Vamos juntos espalhar essa mensagem para que mais pessoas possam ouvir e entender a importância desses últimos tempos. Que Deus te abençoe e nos guie até o fim.